Oi, nós já estamos chegando ao final do mês de outubro e esse mês é muito importante, muito conhecido por falar do Halloween, por falar do Dia das Bruxas, é o mês que precede o Dia de Todos os Santos, o Dia dos Mortos, e existem várias maneiras de lidar com essas informações. Muitas pessoas lidam com isso simplesmente para fins de entretenimento, de diversão, outras pessoas levam essas datas, toda essa atmosfera que se cria muito a sério, mas eu não quero falar de espiritualidade, de religiosidade ou de não religiosidade, não espiritualidade, de ceticismo. Não é disso que eu vou falar. Eu quero falar de tudo que, de certa forma, essa data nos incita, que é a ideia do mágico, da magia, né, de tudo aquilo que atravessa esse plano concreto e atinge outros lugares invisíveis, lugares que, em circunstâncias cotidianas, seriam indevassáveis. E eu quero falar da magia, eu quero falar de mágica, de mágico, num sentido em que todas as pessoas podem compreender e podem aceitar, podem encarar, que é o sentido ligado à arte. Eu quero dar ênfase, principalmente, exclusivamente, à arte da palavra. A literatura, que é meu objeto de estudo, que é o meu objeto de pesquisa, e é o que me cerca, é o que eu fiz me cercar para que minha vida pudesse também ser mais cheia de magia, mais cheia de elementos mágicos. E é por isso que hoje eu trago este livro, Bruxas Literárias, da editora Darkside. É um livro muito bonito, é um livro relativamente resumido, porque afinal de contas, a extensão que ele tem não é dos mais grossos, não chega a ser um calhamaço. É um livro que se propõe a apresentar algumas escritoras importantes de acordo com a seleção dessa organizadora, Thaisa Kitiaskaya. Ela fez a lista dela, a seleção, a organização dela. E como vocês sabem, gente, eu costumo dizer isso e eu admito isso também, lista exclui mais do que inclui, porque a lista se propõe a um limite. Se ela fosse infinita, ela ficaria sendo feita a exaustão, mas ela precisa acabar para que a gente consiga encerrar a lista. E muitos nomes ficam de fora, muitas vezes, né? Muitas figuras importantes ficam de fora. Mas eu vejo que esse livro é um bom incentivo, é uma boa maneira de degustar boas autoras que estão aqui. Eu me surpreendi, porque muitas aqui que apareceram para mim, eu não conhecia, eu nunca tinha lido. Algumas delas não têm nem tradução em português, então eu teria que ir atrás, né, das traduções em inglês, porque são de outras nacionalidades. É uma proposta extremamente diversificada, porque não fica presa somente a escritoras de língua inglesa ou a escritoras de língua francesa, passa por diferentes línguas, por diferentes idiomas, por diferentes culturas, diferentes épocas. O livro não está organizado em ordem cronológica, então meio que a gente pode abrir aleatoriamente e escolher a escritora do dia que eu vou conhecer, ou que eu vou saber um pouco mais, ou que às vezes eu já conheço, mas eu quero ler um pouco sobre ela. Então é uma antologia. É uma antologia lindíssima. Eu vou pegar o exemplo aqui da Virginia Woolf, por exemplo. Aqui nós temos o nome da Virginia Woolf, que aparece. Na sequência, nós temos uma ilustração que foi feita pela Kate Horan. Ela fez a ilustração das outras escritoras que aqui aparecem, né? Nós temos uma ilustração com muito tom de sobrenatural, de sortilégio, né? Atribuindo a essas escritoras algo de mágico, algo de sobrenatural, algo mesmo de bruxesco, né? De bruxa. E um texto feito pela organizadora carregado de um certo tom poético. Essas escritoras aqui são apresentadas e são descritas não literalmente, não numa linguagem denotativa, né, num sentido mais referencial, falando da biografia de quando nasceram, onde nasceram, o que viveram, mas tudo aquilo que de certo modo aparece nas obras dessas escritoras é transformado, é processado por esse caráter mais mágico, mais sobrenatural, como uma alquimia. E aí ela apresenta essas autoras fazendo relações com a obra dessas escritoras de uma maneira mais poética. Então é como uma alquimia mesmo, né? Parece mais de pegar um objeto simples, comum, um pedaço de madeira, um pedaço de papel e transformar em ouro, em transformar em joia preciosa, em transformar em algo de valor. É o que essa organizadora faz, mas principalmente que ela ressalta, né, ela destaca e enaltece, foi o que essas escritoras fizeram. Muitas dessas vieram de culturas e de tempos em que a mulher sequer poderia ser alfabetizada. E muitas delas
se tornaram escritoras que merecem fazer parte de um cânone que nós vamos construir pra gente de bruxas literárias. E eu acho que convém, inclusive, ler a explicação dela, né? Por que ousaríamos chamar alguém de bruxa literária? E ela explica muito bem. Porque todos os artistas são mágicos e bruxas conjuram uma magia especial. Bruxas e mulheres escritoras mergulham igualmente na criatividade, no mistério e em outros mundos. Algumas até criam, né, gente? Elas não têm medo de ficarem sozinhas nas florestas de suas imaginações, nem de viverem em cabanas feitas por elas mesmas. Elas não têm medo do escuro. Assim sendo, o título de bruxa literária é a honraria mais alta que podemos conceder a uma autora. As 30 escritoras incluídas neste livro nos inspiram profundamente, instigando-nos a sermos corajosas em nossas criações. Elaboramos os perfis em ilustrações e textos para homenagearmos suas presenças e acessarmos seus espíritos nas artes com a qual melhor nos expressamos. Escolhidas por tema, espaço e antiguidade, as autoras a seguir constituem apenas uma prateleira de nossa biblioteca de referências. Esperamos que você a celebre conosco. Leia os livros dessas autoras e crie seu próprio cânone de bruxas literárias. Gosto também da honestidade que elas têm aqui nesse prefácio, de dizer que é apenas uma prateleira de toda essa biblioteca que nós podemos montar. Porque você vai se deparar com nomes aqui que muitas vezes você não conhece, não conhecia, não leu nada, mas também vai sentir falta de alguns nomes aqui. Mas existe essa honestidade no início de admitir que nem todos os nomes vão aparecer aqui, mas é apenas uma prateleira de uma vasta biblioteca que nós podemos construir. Nomes como Emily Bronte, Toni Morrison, Sylvia Plath, até a Safo, gente, que são mulheres tão importantes, Emily Dickinson, Virginia Woolf, né, nomes importantes que a gente conhece, que já fazem parte aí de um certo cânone estabelecido, né, são nomes de mulheres que conseguiram quebrar essa película que encerrou o cânone num lugar muito central, excluindo figuras que não fizessem parte desses padrões. Mas também nomes que eu descobri ou retomei e revisitei depois de muito tempo sem lembrar, como por exemplo, Mirabai, não conhecia essa escritora, Jamaica Kincaid, também não conhecia essa escritora. Octavia Butler, que eu já tinha ouvido falar, mas não cheguei a ler nada dela, e já tá aí na minha lista, né, de leitura, né, de favoritos, né, lista de desejos do que ser lido nos próximos dias, nos próximos meses. E tem um bônus, né, além dessas 30 escritoras, né, Mary Shelley, Agatha Christie, né, nomes conhecidos, temos também um bônus com 3 escritoras brasileiras, que são Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Eu admito que eu colocaria mais nomes aqui. Eu colocaria a Conceição Evaristo, eu colocaria a Ruth Guimarães, a Ana Maria Gonçalves, né? Escritoras brasileiras negras, verdadeiras bruxas que realmente conseguiram romper a bolha que as excluíram, conseguiram derrubar o muro que as separaram de uma intelectualidade brasileira, uma intelectualidade literária. Mas mesmo os nomes delas não estando aqui, esses nomes que já aparecem já me dão uma grande satisfação e uma sensação de que é disso que estamos falando e é disso que precisamos. Mais antologias, né? Bruxas Literárias volume 2, Bruxas Literárias volume 3 e assim por diante. E que cada um de vocês, cada uma de vocês que está me vendo agora, possa também organizar a sua lista de desejos, a sua prateleira, a sua estante, a sua biblioteca de bruxas literárias. E por que não também de bruxos literários? Mas enfatizando nesse mês das bruxas, com o poder do feminismo, que é uma forma política e social de manifestação do poder de mulheres de enfrentar o mundo concreto de uma maneira mágica até, mas é preciso muita luta física e muita luta concreta, material, para conseguir ocupar esse lugar, é que eu indico, recomendo essa leitura e mais ainda recomendo a leitura desses nomes que aparecem aqui, dessas escritoras, dessas mulheres que aparecem aqui, e um feliz Dia das Bruxas.